Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje lá do Instagram. Quando vai fazer aquele antes e depois do transplante capilar? Eu não sei não, meu cabelo tá aqui, né? Estão vendo meu cabelinho aí? Eu era calvo. Tuller, tu consegue fazer um antes e depois aí, Tuller, do meu transplante capilar? Consegue mostrar aí alguma imagem do meu cabelo antes e do meu cabelo agora? Para o pessoal poder ver aí? Eu de um lado e um do outro. Antes era assim, eu era calvo assim e agora tá assim. Tá legal? 3 meses só de transplante capilar. Pra mim tá um resultado muito excelente. O pessoal mandou muito bem lá da LM Transplante Capilar, em São Paulo. Não tenho nada a reclamar. O resultado tá muito mais rápido do que eu imaginei que seria. Então, estou contente aí com o resultado. Meu noivo insiste em ter relações antes do casamento e preliminares. Devo acabar ou continuar segurando a barra sozinha? Você tem que acabar, tá? Se seu noivo, namorado ou noivo? Seu noivo insiste, certo? Insiste em ter essas relações e preliminares. Bom, não sei. Ele tá insistindo e você tá segurando, já é ruim o bastante, tá? Ele insiste constantemente, você segura, ele não tem uma postura de arrependimento diante dessas insistências. Esse cara não tem uma postura de que realmente quer agradar a Jesus. Então depois no casamento, isso vai sair como um problema pra vocês, tá? Vai ser um problema. Agora, vocês estão caindo no pecado por causa dessas insistências dele e você tem assentido essa insistência, é melhor vocês terminarem porque vocês estão transformando esse noivado em um ambiente de pecado. Sou divorciada e não quero me casar novamente. Tem um respaldo bíblico? Absolutamente tem. Muitas pessoas que são divorciadas não se casam novamente e podem não casar novamente, não tem problema nenhum. A Escritura fala muito de casos de pessoas que se divorciam e ficam sozinhas. 1 Coríntios 7 fala disso. Gente que fica viúva e fica sozinha. 1 Timóteo fala disso. Então você tem base pra não se casar à vontade depois do fim de um casamento. Isso não é nem polêmica. A polêmica se encontra quando você quer casar depois de um divórcio. Aí você vai ter polêmicas nos ambientes religiosos aí, mas não se casar, você está plenamente livre. Frequentando igreja em que a liderança é petista, devo continuar? Não é falado sobre política. Ih, rapaz, vamos lá, vamos conversar. Eu vou dar a mesma resposta que eu dei quando me perguntavam sobre lideranças bolsonaristas, certo? Meu pastor é bolsonarista, mas ele não fala de política no culto. Eu vou dizer, ok, então tá ok. Ele é bolsonarista, é um cara meio devoto aí à ação Bolsonaro, mas ele não fica fazendo do culto e dos momentos de aconselhamento e de relacionamento pessoal dele com a igreja, um momento de expor as posições políticas dele. Show de bola. Eu não veria como um problema porque o cara não tá torcendo a função dele como pastor. Beleza. Agora o cara é petista. A mesma coisa? Acho que por um lado a mesma coisa. O cara não tá torcendo a função dele como pastor a partir do momento em que ele não fica usando o culto como ambiente para pregar as posições políticas dele. Eu só tomaria cuidado com uma coisa, tá? Que é a mesma coisa que eu tomaria cuidado em um pastor bolsonarista quando eu falava do tempo do bolsonarismo. Esse petismo se manifesta como? Ele acredita que o Lula é uma boa solução pros pobres? Tá bom, ok, eu discordo dele, eu discordaria plenamente dele, mas tudo bem. Ou ele quer que certas pautas avancem. Esse teu pastor é pró-aborto? Esse teu pastor é pró-causa LGBTQIA+? Esse teu pastor aprova os movimentos trans? Quais são as pautas do petismo que esse teu pastor aprova? Porque se são pautas econômicas, principalmente, aí eu acho que ele tá errado, mas é direito dele. Não tem problema nenhum nesse sentido como pastor de igreja. Mas você tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito no tempo do bolsonarismo, se o teu pastor é a favor de golpe de Estado, é a favor de tomada violenta do poder, é a favor de ditadura militar e coisas assim, aí você também tem um problema com o pastor mesmo que ele não use o púlpito pra pregar essas marmotas, tá? Eu ficaria, no mínimo ligado, no mínimo de olho, certo? Minha igreja não tem discipulado e sinto muita falta disso. O que fazer? Olha, eu acho muito improvável que a sua igreja não tenha discipulado. O waveform tá normal ali? Eu vivo olhando pro lado aqui pra ver se o negócio é normal, mas agora não sei. Deu um negócio ali. Parece normal. Acho que tá normal. Tá normal, Gabriel Tuller. Tá no áudio aí, né? Deve estar. Parar de procurar discipulado no sentido tão formal e encontrar discipulado em um sentido mais orgânico. Vamos lá, eu escrevi sobre isso, eu acho que foi... Eita, que agora minha memória... Vamos ver se minha memória me ajuda. Eu acho que foi no livro Faça Discípulos ou Morra Tentando. Tem um capítulo sobre discipulado orgânico, onde eu tento argumentar que discipulado, na escritura, geralmente está atrelado a um relacionamento, não a um programa. Mas discipulado, ele é muito mais um relacionamento que se dá no contexto de igreja, visando te aproximar do caminho da fé, do que a um programa de discipulado com alguns passos ou algumas lições específicas. Então o que é que você precisa? De relacionamentos centrados no Evangelho. Uma igreja é isso. Uma igreja é um lugar onde os relacionamentos se dão para o acompanhamento da fé, para o incentivo na fé, para o consolo da fé. Então como é que você cresce na fé, no sentido de discipulado? Tendo boas amizades na igreja e essas amizades sendo um instrumento para você falar dos seus problemas, dos seus conflitos, do seu casamento, das suas batalhas, vocês se encorajarem, se ajudarem mutuamente no caminho do discipulado, no caminho do discípulo. Minha igreja
não tem trabalho com discipulado. Cara, é impossível. É impossível ser igreja e não ter discipulado. Porque se é uma igreja sem discipulado, é uma igreja sem relacionamento. É uma igreja onde as pessoas não se incentivam mutuamente no caminho da fé. Terrível. Pode não ter um programa de discipulado, mas certamente tem discipulado. Talvez só não esteja menos. Iago, como faz pra te chamar pra pregar? Cara, não é difícil. Você manda às vezes manda um DM no Instagram, às vezes você pode mandar e-mail lá no contato@2dteologia.com.br. Sempre tem alguém que cuida disso pra mim. Mas eu ando viajando pouco. Porque eu ando focado na igreja, focado na Batista Manaim, que é meu trabalho. Então eu faço algumas viagens, geralmente não pego comigo. Eu tenho algumas coisas que eu peço, tem algumas coisas que eu cobro. Eita, agora o Iago é o mercenário que cobra. Não, coisa que eu peço geralmente quando eu viajo pra pregar. Que é passagem de avião, né? Tem que... Você manda e-mail, se tiver uma agenda e tá falando passagem de avião. Eu pedindo isso sempre pra poder estar em lugares. Uma hospedagem, que pode ser um hotel, ou a depender, se for gente que eu conheço ali e tal. Durmo na casa de gente, ou negócio de uma viagem. Preguei na igreja presbiteriana de Limeira, pessoal da Purple. Eu tô vendo a casa do Julinho da Purple, né? Gente boa demais. Eu vi lá no quarto do filho dele. E que boa, cara, casa de amigos, sempre muito legal. O que mais eu peço? Peço translado dentro do local que eu tô. Então, é o avião pra chegar lá, um lugar pra dormir, os translados. Você me pega onde eu tô e me leva pra igreja, me leva de volta pra cá, tem hospedado, esse tipo de coisa. E alimentação, né? Você me dá alguma coisa pra comer. Agora, esse negócio da alimentação, a parada tem me pegado, porque eu sou um ex-obeso, você sabe disso. E como ex-obeso, eu preciso comer direito. Geralmente, quando a gente viaja pra pregar, a gente come pizza, um monte de coisa doida. Então, quando eu tava lá nessa viagem agora em Limeira, por exemplo, eu consegui ir pra academia, junto com o Julinho da Purple. Gente, eu gravei uma entrevista com o Julinho na academia. Não sei se esse vídeo vai pro ar, porque eu tenho que editar e ver se vai ativar esse vídeo. Ficou engraçado pra caramba, que a gente treinando perna e falando sobre Deus, sobre chamado pra música, mercado gospel e tal. Eu vou descobrir se esse vídeo vai prestar. Eu vou meter isso aí em algum lugar. E assim, comi muita pizza lá em Limeira. E aí, comendo pizza, eu não bato as minhas proteínas, né? E aí, como é que eu vou ficar grandão? Como é que eu vou ficar shapeado, sem proteína? Por isso que na viagem, lá, eu consegui um potinho de whey protein e umas creatinas que eu tomei lá no Julinho que ele me emprestou. Por isso que suplementação sempre ajuda quando você não consegue comer a quantidade cavalar de carne que você tem que comer todos os dias para conseguir manter o seu shape. Por isso, os produtos da Growth Suplementos sempre são muito bem-vindos. Seja o seu whey protein sabor leite em pó, que eu recebi hoje. Também tem o whey sabor chocolate. A maior quantidade de sabores de whey que você encontra é na Growth Suplementos. Peguei pra minha esposa um hidrolisado, porque ela tem intolerância à lactose. Eu sei que geralmente tem outros wheys bem baratinhos para aqueles que têm intolerância à lactose, whey de arroz, tem na Growth também. Mas esse aqui é o melhor absorção, mais indicado. Mas pra também não tem lactose, é um negócio, essas macumbas aí, não sei como é que é, essas mágicas que o pessoal faz. Fora creatina monoidratada, Creapure, meu Haze Hardcore Prep Workout pra ficar doidão na hora do treino. Fora barrinha de proteína da Growth, e muito gostosinha, ó. Eu como muito isso em viagem. Em viagem eu levo, como eu não consigo levar sempre um whey protein, tive sorte que meu amigo tem um whey de qualidade lá, quando fui na casa dele, mas sempre levo muita barrinha de proteína na mochila, viajei com várias barrinhas de proteína pra poder bater nas proteínas da viagem. E agora o Growth Suplementos acompanhará as minhas viagens. Tudo isso com o cupom Jesus, para que você possa aproveitar o whey mais barato do Brasil. O único whey de 1 kg que você paga R$ 99,00 em 1 kg de whey. Você usar os descontos cumulativos que tem lá na Growth Suplementos. E a gente não paga esse mês, tá? A cada 10 kg de whey vendido lá na Growth Suplementos, eu vou gravar um vídeo com um apoio de frente. E eu descobri que apoio de frente é um termo que só se usa no Ceará. Porque, na verdade, você chama de flexão. Flexão de braço. Eu já chamo de apoio de frente. Olha só, mudança cultural aí. Várias pessoas vão perguntar, porque é um apoio de frente. A flexão de braço. E vai ser direito, não é flexão do Bolsonaro não, tá? Só a cabeça não. Vou fazer a flexão necessária. Eu já recebi ali uma informação prévia de quantos apoios de frente tem que fazer. E eu, nessa primeira semana aí, jogando a Growth, eu já estou nervoso. Então, assim, vamos lá, cacete aí, usando o cupom Jesus para deixar claro para a Growth que existe realmente uma geração de clientes fitness interessados em mudar a sua saúde. Vai no link na descrição, usa o cupom Jesus, deixa fazer parte desse time que cuida do corpo que Deus nos deu. Meu TCC da faculdade vai ser sobre laicidade e liberdade religiosa. Recomenda algum livro? Recomendo. Primeiro, leia tudo que você puder do pessoal do IBDR, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Eles têm um livro sobre Estado laico, acho que se chama Laicidade Colaborativa Brasileira. Eu acho que esse é o nome do livro, publicado aqui no Brasil pela Vida Nova, tenho quase certeza. Acabou de sair um livro pela Thomas Nelson, acho que do Michael Bird, também sobre liberdade religiosa, também pode ser útil. Esse eu só dei uma olhadinha, mas não li ainda. E eu acho que esse já tem 2 materiais muito bons pra começar. O pessoal do BDR tem um trabalho muito maravilhoso sobre liberdade religiosa, que vale muito a pena. Sobre laicidade e liberdade ali, baseado no pessoal do BDR, é fenomenal. Os melhores históricos que você vai encontrar em português nesse sentido. Vai com tudo que o livro deles, o Laicidade Colaborativa, é a melhor coisa que eu já li sobre liberdade religiosa e Estado laico em português. Corre lá que vai terminar. Por que Hernandes Dias Lopes não é tão indicado como um excelente pregador pelos líderes reformados? Achei que ele era o melhor. Eu acho o Hernandes Dias Lopes muito bem indicado. Não sei quem é que você tá seguindo por aí, mas eu acho o Hernandes Dias Lopes um autor que as pessoas indicam muito.
elogiam muito. Nicodemos, por exemplo, que é o meu pregador brasileiro favorito, e indica o Hernani Dias Lopes o tempo inteiro. Agora, é claro, o Hernani Dias Lopes ele tem algumas peculiaridades que talvez deixe ele menos querido em certos círculos mais hiperreformados. Por exemplo, ele é um cara que tem uma abertura muito grande aos grupos pentecostais. Ele usa uma linguagem, não é, bem avivada, talvez seja avivada demais para alguns círculos mais reformados. E ele tem um estilo de pregação que é, assim, remanescente dos anos 80. Se você olhar para os grandes avivalistas das cruzadas dos anos 80, Hernani Dias Lopes tem um estilo de pregação que volta muito a esse tipo de sermão. Isso é melhor ou é pior? Vai do gosto de quem gosta do ensino dele. Eu acho ele um pregador fenomenal, teólogo excelente, tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil, mas eu entendo que talvez não tenha muita predileção. Ele tem uma personalidade muito característica do jeito de pregar. Ele não é tão professoral. Eu acho que isso faz ele ser mais bem quisto em círculos mais pentecostais, por exemplo. Eu acho que o Hernandes é o reformado do Brasil que mais prega em igrejas pentecostais, por exemplo. E isso pode fazer com que alguém tenha antipatia com ele. Bom, eu não sou desses. Eu acho que o Hernandes é uma bênção pro Brasil, gosto muito dele. Por mais que eu seja pentecostal, me dá parecido. E eu prefiro pregações um pouco mais professorais, digamos assim. Eu gosto muito desse tipo também de homilética, mais do discurso de cruzada, sabe? O Hernandes me lembra muito os pregadores de cruzada evangelística. Me lembra muito o Billy Graham. Mas aí vai do, cada um. Eu acho que ele é muito bem indicado, sim. Bom, se ele não for, talvez eu estou aqui pra indicá-lo qualquer coisa. Você e sua esposa são apaixonados na mesma intensidade que era no namoro? Claro que não, somos mais. E eu, absolutamente, tô morto de apaixonado pela minha mulher. Agora, qual o problema? Muitos de nós não conseguimos entender o que é paixão, o que é amor. A gente ainda quer um tipo de amor imaturo perdurando na maturidade. Então, existe uma imaturidade que a gente confunde com paixão. Que às vezes é aquela sensação do desconhecido, aquela sensação do que é novo, aquelas primeiras experiências, aquele nervosismo ao encontrar, e a gente acha que isso é uma paixão que morreu, no meu casamento, a gente não é mais tão apaixonado. Não, gente, só não sou mais dois desconhecidos. Agora, amar uma pessoa que você conhece profundamente é completamente diferente. Ser apaixonado por uma pessoa que você conhece profundamente é uma coisa muito maravilhosa. Eu não fico mais nervoso pra ver minha mulher, porque eu já sou plenamente aceito. Então, por que eu vou ter borboletas no estômago pra encontrar minha esposa, se eu não tenho nenhum medo acerca dela? Eu já sou plenamente conhecido por ela e plenamente aceito por ela. Ela conhece meus erros e meus defeitos, e ela me quer, me deseja, quer ser minha esposa, conhecendo quem eu sou, integridade. Então, não tem mais nervosismo, sabe? Não tem mais um desconhecido, sabe? Um desconhecido, de eu contar uma história nova, falar alguma coisa minha que ela não sabe. O problema é que a gente confunde paixão com características de um relacionamento imaturo. Existe uma paixão que é própria de relacionamento maduro. Você conhecer a pessoa em sua profundidade e admirar genuinamente e decidir estar com ela pro resto da sua vida, cara, isso é uma paixão muito mais poderosa do que borboletas no estômago. E gera uma entrega e uma vontade de estar com o outro que é acima de qualquer outra coisa. Iago, é correto ter visto? Tenho essa dúvida, pois nunca tinha visto, pra mim era só pastor, missionário, diácono, evangelista. Eu acredito, sei que alguns colegas não seguem essa perspectiva, mas eu sou convencido que o termo bispo na escritura é um termo intercambiável com presbítero e com pastor. Para mim, pastor, presbítero e bispo são a mesma coisa. São pessoas que cuidam de uma comunidade, supervisionam uma comunidade, e esses termos cada um tem um sentido particular, um ênfase particular. O pastor é quem cuida, não é bispo, literalmente no grego, é aquele que olha mais alto, que vê por cima. Presbítero no grego é homem mais velho. Então, você tem ali 3 palavras para escrever mais ou menos o mesmo ofício, né? De presbítero, de pastor, de bispo, alguém que é líder sobre a comunidade. Também tem guia, né? Quando você vê em Hebreus, ele usa a expressão guia para falar da liderança da igreja, dos presbíteros da igreja. Em substantivo, tá? Guia. A gente podia falar do cargo de guia. É o pastor, é o presbítero, é o bispo, é o guia. Então temos para escrever basicamente a mesma coisa. Como sair da leitura bíblica anual e ir para um devocional mais profundo? Seja bem, tem 2 caminhos. Iago, eu faço minha leitura bíblica anual, mas eu quero fazer uma leitura bíblica diferente. O que é que eu faço? Você pode ir para 2 caminhos. Ou onde aumentar a quantidade ou de diminuir a quantidade. Você pode dizer, cara, eu leio a Bíblia inteira todo ano e eu queria uma coisa diferente. Leia a Bíblia inteira 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. No meu plano de leitura hoje, eu leio o Antigo Testamento 1 vez por ano e o Novo Testamento 3 vezes por ano. Todo ano eu leio o Novo Testamento 3 vezes e o Antigo Testamento 1 vez. Eu acho que eu aprendi isso com o John MacArthur em algum momento da minha vida, mas não sei se foi ele mesmo que falou. No seminário eu vi isso e achei fascinante. Você lê mais o Novo Testamento do que o Antigo durante a leitura anual. Eu acho que é muito útil. Eu tenho colegas que leem a Bíblia inteira 2 ou 3 vezes por ano. O plano de leitura deles não é anual, é semestral, por exemplo. Então vale muito a pena você ler mais. Ou ler menos. Tenho colegas que leem a Bíblia inteira 1 vez a cada 3 anos. Ixi, é pouco. Mas eles têm um hábito de meditação do que leram muito grande. Então, eles leem, mas leem escrevendo, leem estudando, anotando, pesquisando. E aí é um tipo de leitura muito mais meditativa. Eu fiz um vídeo, eu tenho um programa, não sei se você sabe, a gente tem um programa aqui no canal chamado De Carona com o Pastor, que é um programa exclusivo para os membros do canal. Só quem é membro tem acesso a esse programa. E em um dos episódios, eu falei sobre meditação. A gente às vezes acha que a Bíblia manda a gente lê-la. Leia a Bíblia. A Bíblia não manda a gente ler a Bíblia. A Bíblia manda a gente meditar na Bíblia. E é claro, a gente só pode meditar naquilo que a gente leu. Mas esse processo de meditação, né, de pensar, de aplicar, de guardar no coração
aquilo que a gente leu, é o que vai realmente fazer com que a leitura seja transformadora para a gente. Se a gente não estiver meditando no que leu, a leitura tem menos eficácia. Suicidas vão para o céu? Eu vi uma notícia, baseada nessa pergunta, que eu vou procurar aqui nesse celular. Se tu achar a notícia aí para colocar depois, coloca aí, por favor. Mas eu vi uma notícia de uma cristã que estava fazendo, tinha acho que era um programa de cuidado de saúde mental da igreja, alguma coisa desse tipo. E esse programa nasceu em um momento em que, acho que foi o irmão dela que se suicidou, alguma coisa assim, e ela ouvia das pessoas que mandaram a gente pro inferno. E eu acho que isso é muito triste. É um tipo de aproximação muito, muito horrível que tem com as pessoas quando você fica encontrando pessoas em sofrimento e tentando discutir o estado eterno de alguém que você acredita que não foi pro céu. Porque é cruel, é pouco humano, sabe? É ridículo. Claro, há pessoas que vão pro inferno, isso é mais pura verdade. Mas não é você que é o juiz disso, não é você que tem que ser o comunicador disso no momento do luto das pessoas. Agora, dito isso, deixa eu dizer o seguinte: suicídio é um pecado, o assassinato é um pecado, tirar a própria vida é um pecado. Cristãos, em momentos absurdos de dor, de sofrimento, de descontrole mental, surto, muitas vezes, podem cometer pecados terríveis contra o Senhor, contra si, contra os outros. E, mesmo cometendo esses terríveis pecados, podem ser perdoados, se eles foram perdoados por Cristo Jesus. A gente tem um costume, que não provém nem do arminianismo, tá? É um tipo de semi-pelagianismo muito popular no Brasil, que você não vai pro céu se você tivesse arrependido de cada pecado que você cometeu posteriormente ao cometimento do pecado. Então, sei lá, se eu fui um crente bom a vida toda, mas eu falei um palavrão e caí e morri, eu fui pro inferno, porque aquele pecadinho foi perdoado. E isso é bobagem, porque a verdade é que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foram perdoados em Cristo Jesus. Então, um cristão já foi perdoado, ele já vive a vida eterna. Se ele peca contra o Deus vivo, um suicídio, que é um pecado terrível, ele não deve fazer isso, ele foi perdoado em Cristo Jesus mesmo assim, se ele é um cristão salvo de verdade. E isso não é dizer que a pessoa se matar, não é incentivar o suicídio de forma nenhuma. Se nós realmente amamos o nosso Senhor, nós não queremos pecar contra ele de forma terrível, pecar contra o nosso Pai, tirando a nossa própria vida. Isso é um pecado contra si, contra Deus, contra os outros. Se eu realmente amo o Senhor, eu tenho que segurar tudo dentro de mim e me cuidar para que eu não cometa algo terrível. Mas caso isso aconteça, nós estamos nas mãos de Deus. Se ali havia um cristão genuíno, esse cristão genuíno encontra a redenção em Cristo Jesus. A gente tem, eu acho que são 2 vídeos aqui no canal sobre suicídio. Tem um se suicida vai direto pro inferno e tem um sobre Sansão, né? Se Sansão cometeu suicídio ou não, tal. Acho que vale a pena você dar uma olhada nesses 2 vídeos. Cristãos devem respeitar os pronomes? Mais ou menos. É um pronome inventado? Pronome inventado eu não respeitaria. Simplesmente assim. Me chame de Ili, Dili, Dielo, de Delo. Vai um pouco demais pra mim. Você quer mudar o meu idioma, você tá querendo que eu mudar o meu idioma. Mas se tem um cara, e o cara se sente mulher, e ele tem um fenótipo feminino, fez cirurgias de tentar conformar um pouco mais o fenótipo dele ao que ele sente internamente, e diz, me chama de fulana e ela, né, fez como mulher, uma pessoa do meu convívio comum, talvez eu sentiria, né, e chamaria. Na hora que dissesse, me chama de ela, ou dela, ou o que seja, eu talvez perguntaria, é um momento, sei lá, mas eu diria, beleza, você sabe que, né, o que eu penso não me importa muito, o que você pensa também não me importa também, mas sim, eu não vou chamar você como você prefere, chamar com respeito, e só isso, tá? Mas não acho que eu acredito nisso, não. Eu teria esse tipo de aproximação, que ia ser terrível, provavelmente, mas agora, o que eu acho absurdo é isso ser imposto ou ser criminalizado como se fosse um tipo de transfobia, se recusar isso. Eu provavelmente chamaria. Eu tenho um amigo ou um colega que mudou de sexo e quer ser chamado por um pronome diferente, provavelmente eu chamaria. Agora, o Estado fazer uma lei e dizer é crime, é transfobia, se você não assentir, eu acho loucura. Alguém pode dizer, quando eu não chamo, não. Pra mim, nasceu mulher, eu vou chamar de ela, nasceu, eu vou chamar de homem, e acabou, tudo bem. Uma decisão que você toma, eu acho impossível também. Porque eu acho que uma pessoa trans, LGBT, ou o que é que seja, tem que lidar, ou ele aceita ser chamado com um pronome que ele não gosta, ou ele vive naquele relacionamento, tá? Naquele ambiente. Ele é o direito da pessoa fazer isso, e pronto. Assim que uma sociedade com adultos se relaciona. Agora, o Estado vir trazer uma lei, alguma coisa assim, pra criminalizar, ou tratar como óbvio, né, quem pensa diferente, eu acho isso uma bobagem. É um tipo de imposição contra a liberdade, né, civil absoluta. Pastor, você é contra a contextualização da ceia? Colocar biju e açaí no trigo indígena, por exemplo? Isso não. É possível que haja contextualização da ceia, por mais que pão e vinho sejam preferíveis, sejam os alimentos ordinários, comuns da ceia, que volta à prática judaica da Páscoa. Eu acredito que em ambientes onde você não tem acesso a esses recursos, você não fica sem ceia. Você usa alimentos que tentem trazer o mesmo sentido, né? Uma coisa que vai ser mastigada, um pão, e uma coisa que vai ser bebida que de alguma forma rememore o sangue. Então eu procuraria, provavelmente, algum líquido avermelhado naquele ambiente e alguma coisa que macenta, né? Que eu mastigue para engolir, que no caso é o pão. Se houvesse possibilidade, com o tempo, de usar outro recurso, usaria. Mas eu acho que esse tipo de contextualização em ambientes extraordinários não é errado. Eu sei que na China comunista, tem um livro muito antigo que eu li chamado O Homem do Céu, que era um relato sobre cristãos que se convertiam na China comunista. Eu li esse livro faz muitos anos, eu não lembro os detalhes do livro, pode ter alguma procura lá, não sei, não lembro.
Mas eu lembro que quando eu li no passado, eu gostei muito. Me marcou muito, e eu lembro que cristãos que se convertiam na cadeia para serem mortos no outro dia, eles eram batizados por aspersão, com a água que eles iam beber, e eles ceiavam com leite e biscoito. E eu morri. Eu vou dizer que tá errado? Não. Mas eu vou fazer isso na minha igreja? Não, porque a gente tem pão, tem vinho, tem água bastante para mergulhar o pessoal. Agora, em contextos extraordinários, eu trataria aquilo como um batismo e eu seria absolutamente válido. Hoje em dia, alguém poderia ser castigado com a morte como Ananias e Safira? Sim, tá? Ananias e Safira aconteceu no Novo Testamento. Lembra disso? Não foi no Antigo Testamento, tá lá. Paulo fala em 1 Coríntios 11 de cristãos que viviam sem arrependimento. E por que viviam sem arrependimento? Deus fazia com que muitos morressem e adoentassem. Se você olhar para Apocalipse 2, há uma profetisa chamada Jezabel que leva irmãos ao pecado ali, pecados de sensualidade e de participar das festividades aos ídolos. E Cristo fala àquela igreja que iria adoecer os filhos dela, prostrá-la numa cama, matar os filhos por causa do pecado que estava sendo cometido ali. Ali, no caso, os filhos eram quem seguiam a profecia dela, né, dos filhos literais, né? Então, assim, a gente tem vários lugares na Escritura que mostram que Deus traz punição, sofrimento, morte até, ainda sobre pessoas que vivem vida sem arrependimento. Hebreus vai dizer que Deus nos disciplina, e isso está atrelado muitas vezes a sofrimento também. Então, sim, Deus pode trazer desgraças como forma de disciplinar e punir aqueles que estão vivendo longe dele. Pastor, o senhor já fez alguma música? Pô, vocês já viram que eu canto muito bem, né? Já fiz algumas músicas, eu gosto de compor, mas eu não sei tocar. Eu tenho aquela música de Natal, Deus Nasceu, e eu também tenho 3 raps, 2 a sério e 1 de zoeira. Os 2 a sério foi que eu gravei com o Kamikan, estão aqui no canal, que é o Mortiz. Escondido em Cristo está aquele que se arrepender. O mal pode até tentar, não mata quem escolheu morrer. E o voto. Prego na rima e traço o laço do passarinheiro. Olho pra cima e torço o braço desses trapaceiros. Meu pedaço é mina, o desses cara é bueiro. Pois quem se contamina, tu conhece pelo cheiro. Os dois estão aqui no canal, estão no Spotify. E, dito isso, também tem um rap de zoeira. Foi a primeira coisa musical que eu coloquei na internet, que é o rap da Treta Gospel que eu gravei quando eu fiz 1.000 inscritos aqui no canal. Eu fiz um resumo da treta na internet. Eu tenho outras músicas que eu já compus, mas nunca apareceram na internet, pelo que tive possibilidade. Tem versões que eu já fiz. Eu fiz uma versão de Jesus das Cicatrizes, que é uma música do Robert Chilito, que eu fiz uma tradução, uma versão em português, que foi musicalizada pelo Diego Venâncio. Essa música é muito boa. Teu destino é calabouço, preso está ao nosso lado. Fiz uma versão de uma música de hinos antigos, né? Diante do trono de Deus no céu. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão. Você vai encontrar essa versão aí também. E tem outras versões em português dessa mesma música. Mas tenho vontade de compor mais. Mas aí minhas aulas de violão não foram muito pra frente. Mas tenho vontade. Geralmente outros colegas colocam as melodias das letras que eu faço. E fica mais legal. Não estou conseguindo servir em minha igreja. Perdi minha esposa tem 3 meses. Só consigo ouvir. Cara, pelo amor de Deus. Se você tá conseguindo ouvir, já é muito. Você tá conseguindo ir pra igreja e ouvir o sermão, ouvir a pregação, cara, já é demais. É demais. Você tá sabe, vivendo vida de igreja. Você tem que entender que existem fases diferentes na vida. E essas fases diferentes na vida são fases que você precisa respeitar em si mesmo também. Então, assim, você tá vivendo um luto terrível. Você perdeu a sua esposa, você perdeu parte de quem você é, você perdeu a sua identidade, você perdeu parte da sua integralidade. Eu não consigo mais dar a dor terrível que deve ser, perdeu a esposa. Você tá indo pra igreja, ouvir os sermões? Amém, bem. Amém. E Deus usa isso como instrumento para sarar o seu coração, para te dar força, te dar meios de aceitar aquilo que Deus preparou para você, e que no meio dessa dor e desse sofrimento Ele lhe console e lhe ajude. Eu sinto muito que Deus possa ajudá-lo e dar força. Mas não se cobre mais daquilo que você pode oferecer agora. No tempo dele, Deus levanta novamente para que você tenha força para estar novamente servindo na igreja. Afastada da igreja, grávida do namorado não cristão, e estamos orando juntos. Como me consertar com o Senhor? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, se consertar com Deus está atrelado a ter realmente um sentimento, uma vontade de se aproximar do Senhor e ser transformado por Ele. Então, você se arrepende dos pecados que você tem cometido, não só dos pecados particulares, mas também de ter escolhido o caminho do pecado como o caminho da sua vida. Você crê que Cristo Jesus pode ser o instrumento necessário e suficiente para transformar e mudar você, para que você possa encontrar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida de fato? Arrependimento e fé. Tudo começa com isso, arrependimento e fé. Isso posto, procurar ajuda, entregar a tua vida ao Senhor. Senhor, eu quero viver para ti, quero entregar minha vida para ti, quero abrir mão de tudo para ti. Isso feito, procurar ajuda, procurar uma igreja, ir lá e contar a sua vida, contar o que você passou, os seus pecados, a tua vontade de ser acompanhada, de ser discipulado, de ser trazida para perto do Senhor. E aí você vai ter uma igreja que vai ser instrumento do Senhor para te ajudar no processo de se consertar com Ele e de crescer nele. Nisso, encontrar os pecados que você tem vivido e abandonar esses pecados. Você tem um filho com um cara com quem você já mora. Cara, isso é uma família, tem pra onde correr, é oficializar isso, deixar isso arrumadinho, casado, cartório, o que é que seja, para que seja uma casa. Vamos lá, seu casamento. Você não mora já com o cara,
Você tem um filho, tá esperando o filho do cara. Então, assim, vou dizer o quê? Esse cara é descrente, então largue ele. Pô, é o pai do teu filho que você já mora junto. E entender que algo bom saiu daí. O filho é uma bênção. O filho é uma coisa boa. É uma bênção. Proveito do Senhor. Mas é uma bênção que tá nascendo de pecado. Seu filho não vai ser contaminado pelo seu pecado, seu filho não vai ser punido pelo seu pecado, o que é que seja, mas é encontrar em Cristo Jesus a redenção dos seus pecados, ficar com aquilo que é bom, que veio das coisas da sua vida, até as coisas pecaminosas às vezes externam coisas boas. Essa é a graça e o tamanho da misericórdia divina. Receber o seu filho como coisa boa, o presente de Deus, mas se arrepender do pecado, não é? Que gerou essa nova circunstância de vida que você está vivendo. E aí, encontrar crescimento em Cristo Jesus todo dia. Lutar contra o passado, lutar contra o erro, lutar contra os efeitos das más decisões, para que você possa entregar toda a sua vida para Cristo Jesus. Não é complicado, mas certamente é difícil. Mais que difícil, é impossível. Alguma coisa pode ser gerada em nós, também por da graça de Deus. Tá bom? Esse é o Pergunta de Pastor de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Não deixe de aproveitar o cupom da Growth, mostrando que Jesus se importa com a sua saúde. Você usa o cupom Jesus para poder dizer no pessoal da Growth que existe sim uma geração de crente fitness nesse Brasil. Um cheiro do seu cangote e até a próxima.